pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil. Lembrando-se sempre, né, que o direito civil na sua parte geral pode ser visualizada em três partes, pode ser visualizada em três tópicos, né, tópicos aí precípios. Falamos inicialmente das pessoas, depois dos objetos, derradeiramente do vínculo, né? E três porque é mágico, três porque é lítico, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, Deus Hades, Poseidon. No bloco passado terminamos o primeiro tópico, né? O tópico adstrito e relacionado às pessoas, onde ventilamos personalidade, onde falamos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Esse ente de existência ideal, esse ente de existência abstrata. De qualquer maneira, antes de nós adentrarmos no nosso segundo, né, macrotópico relacionado aí aos bens, né, quero conversar com vocês de um ponto que está ali nesse liame, né, um liame relacionado à pessoa, né, e à personalidade propriamente dita, dignidade humana, né, patrimônio mínimo e, obviamente, aos bens. O que você quer falar, prof? Quero puxar aqui um adendo acerca do domicílio. Então, domicílio, antes de nós entrarmos em bens, domicílio, né? Mais uma vez, domicílio, que daí dá 3 e fica mágico. Domicílio que se encontra esculpido, talhado e cunhado nos artigos 70 a 78 do Código Civil. Então, de 70 a 78, né? Estamos falando do domicílio. De qualquer maneira, antes de nós trouxermos aí para vocês, né, 4 tópicos, 4 subitens em domicílio, eu quero trazer uma diferenciação antes de conceituar. Diferenciação, exato. Existem, né, 3 tipologias. Por que 3? Porque é mágico, é Harry, Rony, Hermione, é Han, Luke e Leia, né, que muitas vezes acabam sendo empregadas. Ocorre, contudo, entretanto, que na maioria das vezes empregados de maneira equivocada, empregados de maneira indevida. Como assim, prof? Né? Nós temos aí a primeira terminologia, a terminologia de morada ou estadia, né? Temos a segunda terminologia como residência e temos a última terminologia como domicílio. Essas são as 3 terminologias que vêm em mente quando nós falamos, obviamente, né, desse instituto, quando falamos aí, né, do domicílio talhado e cunhado dos artigos 70 a 78. Então, estadia, moradia, sinônimos, residência e domicílio, né? Estadia, primeiro deles, né, ou moradia. Gente, estadia nada mais é do que aquela situação em que o sujeito ele vai para determinada localidade, mas de maneira, né, pontual, de maneira assim, tipo, rara. Então ele está tendo uma estadia, está tendo uma moradia, né? Quando a gente já fala de residência, a residência já possui uma certa habitualidade, né? O sujeito vai para aquela determinada localidade com uma certa periodicidade. Então, residência traz em seu corpo, em seu cerne, em seu âmago, em seu bojo, a habitualidade. E domicílio? Gente, domicílio ele vai além dessa periodicidade. Então, se nós formos ver, é como se fosse uma escada, né? Uma escada que nós estamos numa crescente. Estadia ou morada, muito raro. Tipo, fui para aquele local, né? Ou seja, maneira pontual. Residência, residência, habitualidade, né? E domicílio? Domicílio, além dessa periodicidade, além, né, dessa habitualidade, se demanda um anseio. O anseio de lá permanecer com um ânimo definitivo, né? De lá ficar, ou seja, de transformar aquele local onde? No epicentro da sua vida, né? Ou seja, de transformar aquele local, em outras palavras, no centro dos seus negócios, né? Ou seja, de permanecer lá. Essa é a ideia, né, final de domicílio, ou seja, que além da periodicidade, demanda justamente esse anseio definitivo de lá permanecer, esse anseio definitivo de tornar o epicentro de sua vida. Isso está talhado, cunhado no artigo 70 do Código Civil. Então, o artigo 70 do Código Civil nos traz o primeiro item acerca de domicílio, que diz respeito justamente ao conceito, né? Então, o conceito nada mais é do que a habitualidade, mais o que? Mais esse ânimo definitivo. Tudo bem, tudo tranquilo, né? Mais do que so far, so good. Segundo apontamento, né? Qual é o segundo apontamento? Nós sabemos que muitas vezes algumas pessoas possuem muito dinheiro. Tudo bem, prof. E dentro dessa proposta possuem mais de uma residência, né? Ou seja, mais de um local onde ficam com periodicidade. E por que você está falando disso, né? Porque pode ser domicílio dela qualquer uma dessas residências. E isso se encontra esculpido e talhado no artigo de número 71. Inclusive, diga-se de passagem, né, para efeitos processuais,
pode ser demandado em qualquer dessas residências, né? Ou seja, em qualquer dessas residências o sujeito pode ser demandado. Então, se tem várias residências, o domicílio pode ser qualquer uma delas, né? Segundo apontamento, que é importante trazer, e vou além, né? Pode ser demandado processualmente em qualquer delas. Terceiro apontamento que a gente traz: mudança de domicílio. Mudança de domicílio, exatamente. A mudança do domicílio, gente, que é o terceiro apontamento, está esculpido, talhado e cunhado no artigo 74 do Código Civil. Como que eu comprovo uma mudança? Como que eu comprovo, obviamente, que o sujeito não quer lá continuar, não quer lá permanecer, né? Gente, primeiramente, é interessante falar que essa mudança de domicílio se dá de maneira usual com a transferência da residência, ou seja, demonstra que o sujeito tem intenção de mudar. Se ele sai de uma localidade e vai para outra, né, demonstrando essa intenção de mudar, já fez a mudança. De qualquer maneira, né, o nosso código ele vai falar que essa intenção de mudança pode ser demonstrada de duas maneiras. Duas maneiras que raramente se perfazem. Primeira delas, com a declaração da pessoa que quer se mudar para as municipalidades. Quais municipalidades? Municipalidades que ela deixa ou municipalidade para a qual ela está mudando o seu domicílio, né? E a segunda, que é essa sim mais usual, né? Ou seja, se comprova o anseio, o ânimo, né? Ou seja, da mudança com a própria mudança. Então, podemos falar que a mudança de domicílio, ela pode se perfazer dessas duas formas, né? Com a declaração da sua vontade, declaração do seu anseio ou com a própria mudança, essa sim mais usual, essa sim mais habitual. E por fim, entramos aí, né, derradeiramente, no tópico quarto, que é o tópico que mais me interessa quando a gente fala de domicílio, né? É o tópico mais usual dentro dos certames. Qual que é o tópico? A classificação do domicílio. Então, o último tópico, classificação do domicílio, e é esse que nós veremos. Óbvio que essa classificação do domicílio, ela se divide aí em 6. Por que 6? Porque é 2 vezes mágico, é 2 vezes 3, né? Nós temos aqui as 3 que caem com maior frequência e temos 3 que não caem com tanta frequência. Falarei inicialmente dessas 3 mais usuais, né? Quais são as 3 usuais classificações mais importantes? Primeira delas, conhecido como domicílio voluntário. O que é o domicílio voluntário? Gente, domicílio voluntário é aquela que se dá pela mera manifestação de vontade, ou seja, basta o sujeito demonstrar a sua vontade, basta o sujeito demonstrar o seu anseio, ou seja, ele está relacionado aí à autonomia privada. Ele quer aquele domicílio assim o será. Tudo bem, tudo tranquilo. Então, primeira forma, né, é justamente dentro das classificações o chamado domicílio voluntário. Segunda forma, dentro das classificações. O domicílio, gente, também pode ser conhecido como domicílio, né, chamado de domicílio de eleição ou domicílio especial. Esse domicílio de eleição especial, ele está previsto no artigo 78 do Código Civil. E ele, na verdade, ele é estabelecido por intermédio de contratos, né? Ou seja, os contratos celebrados entre as partes vão pontuar qual que seria o domicílio. Só uma observação, né, que eu reputo bastante importante de ser trazida. Observação que é, obviamente, a que cai dentro dos certames. Contrato de adesão. Por quê? Contrato de adesão a gente tem que ter um grande cuidado, principalmente, né, quando a gente fala dentro do CDC e se houver aí um certo prejuízo para o consumidor, né? Em outras palavras, em outros dizeres, é interessante observar se esse contrato de adesão ele está sendo abusivo ou não, até porque se ele for abusivo, ele quebra um dos preceitos basilares do nosso Código Civil e fere, obviamente, a ideia da eticidade, por consequência, a ideia da boa-fé objetiva, razão pela qual será invalidado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Mais do que so far, so good. Terceira e última daquelas que mais caem dentro das classificações é chamado de domicílio necessário. Domicílio necessário é aquele que está esculpido, talhado e cunhado no artigo 76 do Código Civil. Esse tem que decorar, né? Não tem muito o que fazer. Eu decorei da seguinte forma, né? Ou seja, eu usei uma técnica mnemônica que óbvio, né, vai chocar alguns, é uma informação que choque, não é galinha, e é a seguinte, eu falei assim, militar sempre incapaz. Como assim, prof, você está criticando os militares? Não, é uma técnica mnemônica. Militar, SMP, de sempre,
incapaz, né? Por que você colocou militar, SMP, incapaz? Porque esses são os 5, né? Ou pelo menos as 5 pessoas que vão ter um domicílio, né, estabelecido, um domicílio aí pontuado, né, pela própria norma, pelo próprio Código Civil. O primeiro deles, como eu já disse, é o militar, né? O militar, gente, ele vai ter aí seu domicílio onde ele servir, aonde ele estiver, na verdade. Então, no desempenho aí da sua função, ou seja, onde está servindo. Só uma observação. Qual a observação que é importante trazer? Se nós estivermos falando aí da marinha ou da parte da aeronáutica, né, o domicílio vai ser onde estará, né, a sede do comando. Então, onde estiver aí a sede do comando, será compreendido como o domicílio desse sujeito, né, militar. Tudo bem, tudo tranquilo, tudo sossegado, né? O S do sempre são os servidores públicos. Os servidores públicos, eles têm o seu domicílio aonde? Aonde ele estiver exercendo a sua função de maneira permanente. Em outras palavras, né, onde ele estiver lotado, tudo bem, tudo tranquilo. Dentro do servidor público, eu gosto sempre de puxar uma observação que está no artigo 77, que diz respeito, obviamente, aos agentes diplomáticos. Agentes diplomáticos, né, que muitas vezes não se encontram no Brasil. Não se encontram no Brasil, são citados, né, de maneira aí que a gente pode falar, né, ou seja, são citados de maneira extraterritorial, ou seja, porque eles não se encontram aqui, e eles não pontuam onde eles têm o seu domicílio. Se eles não pontuam onde eles têm o seu domicílio, onde que será o domicílio deles, né? O próprio código ele já preestabelece, no artigo 77, ele vai falar assim, olha, ou na capital, né, no Distrito Federal, ou, por outro lado, né, no último território onde ele estivesse, né, ou seja, demonstrar o último território onde ele se encontrou, aonde ele ficou, né? Então, obviamente, quando a gente fala de servidor público é onde ele está lotado, mas se a pessoa está fora do país, né, e não pontua o seu último domicílio, vai ser justamente ou no Distrito Federal ou na última localidade em que ele esteve, né? Tudo bem. Falamos já de militar, falamos de servidor público, vamos para o M, né, do sempre, né, SMP, né? O M significa marítimo. Aonde que, né, seria do marítimo? Gente, marítimo é onde o navio estiver, na verdade, matriculado, né? Então, o navio está matriculado, vai ser aí o seu local. O P, na verdade, do SMP é P de preso, né? E o preso onde ele estiver cumprindo a sua sentença. E eu disse derradeiramente, né, que militar sempre incapaz, militar S já vemos servidor, né? M marítimo, P de preso, incapaz. O incapaz, o domicílio dele é sempre do seu representante ou do seu assistente, né? Quando a gente fala de representante ou assistente, porque a gente não pode esquecer, se nós estamos falando aí, né, daquelas hipóteses de incapacidade absoluta, representado, ou de incapacidade relativa a assistido. Tudo bem, tudo tranquilo. Essas são as 3, então, que caem com maior frequência, que caem com maior periodicidade. Domicílio, né, voluntário, domicílio, né, que a gente pode falar especial, e domicílio necessário. Quais são as outras 3 que não caem com tanta frequência? Domicílio profissional, né, ou seja, aqueles onde a profissão ela acaba sendo exercida, né? Não tem nada além de ser trazido. Esse domicílio profissional, salvo engano, está cunhado, estalhado, né, no artigo de número 72 do Código Civil. O outro que surge, né, e esses de vez em quando nos traz um certo interesse, seria o chamado domicílio aparente. O que é o domicílio aparente? Gente, o sujeito não tem um domicílio certo, o sujeito não tem um domicílio habitual, né? Grandes exemplos que a gente pode falar, circense, né? A gente pode falar também de cigano. O que acontece? Gente, nessas hipóteses, o domicílio do sujeito vai ser onde ele for encontrado. Se encontrou aquele indivíduo lá, ali vai ser seu domicílio. E isso tá no artigo de número 73 do nosso Código Civil. E por fim, o último domicílio que a gente pode falar são os domicílios relacionados aí à pessoa jurídica, né? Domicílio relacionado à pessoa mística e ciente de existência ideal e ciente de existência, né, que a gente pode falar abstrata. Se nós estivermos falando da administração direta, temos que pensar na União, Distrito Federal, né, estados e territórios, não é isso? Ou seja, municípios. Tudo bem, tudo tranquilo. União. Onde que é a União? Gente, domicílio da União, Distrito Federal. Domicílio dos estados, dos territórios, né? Ou seja, respectiva capital do estado do território. E por fim, quando a gente fala de município, qual que é, na verdade, né? Ou seja, o domicílio, né, que a gente pode pontuar, pode trazer para vocês, desses municípios. Vai ser onde funciona a administração municipal. Ah, prof, mas eu não estou falando de uma pessoa da administração direta. Eu estou falando das demais pessoas jurídicas. Gente, as demais pessoas jurídicas, né, em regra, é onde eles acabam elegendo a sede.
sede. Onde que eles elegem a sede? No próprio contrato social, né? Se nós estivermos pensando aí nessas sociedades registradas na junta comercial, ou se nós estivermos falando de fundação, se nós estivermos falando de associação, onde estiver aí, né, a sede pontuada, trazida, cunhada, né, em outras palavras, no estatuto que vai ser registrado aí no cartório de registro de pessoas jurídicas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Com base nisso, então, terminamos o estudo do domicílio, estudo esse trazido nos artigos 70A e 78 do Código Civil, em que fatiamos aí em 4 partes. Quais são as 4 partes? Conceito, né? Lembrando-se sempre da crescente, moradia, residência e domicílio. Falamos número 2, né, daquelas situações que o sujeito tem vários domicílios. Número 3, mudança do domicílio, artigo 74. E por fim, classificação dos domicílios. Classificação que pode ser vista nas 3 mais usuais, voluntária, né, especial e necessário, e naquelas outras 3 não tão usuais, que surgem, né, com não tanta periodicidade, pelo menos nos certames, que são os profissionais, né, das pessoas jurídicas e, por fim, os aparentes. Com base nisso, né, terminamos o domicílio. Deixo desde já para vocês, né, um forte abraço e, como sempre, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.